escolhi ali o nome dessa pregação de O Paralítico, mas eu vou pensar no nome melhor amanhã. O Paralítico só não vai dar uma boa thumb, não. Vamos lá, Lucas 5,17. Um dia, enquanto Jesus estava ensinando, encontravam-se fariseus e doutores da lei sentados ao redor, que tinham vindo de todos os povoados da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Então, alguns homens, trazendo um paralítico em uma maca, tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Mas, não achando por onde o pudessem levar para dentro por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram na maca por meio de uma passagem até o meio da multidão, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse: Homem, os teus pecados estão perdoados. Então, os escribas e os fariseus começaram a pensar: quem é este que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Percebendo, porém, os seus pensamentos, Jesus lhes perguntou: por que pensais assim no coração? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Imediatamente ele se levantou diante deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, glorificando a Deus. E maravilhados todos glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. O que a gente tem aqui, logo de início, é, de um lado, um grupo de amigos com muita fé em Deus e muito amor por aquele rapaz que estava em uma maca. E esses homens, com toda a sua ousadia, eles viram a graça de Deus, eles viram o poder de Deus sobre eles. Por outro lado, nós temos um grupo de doutores da lei, dos homens que nós imaginávamos deveriam ser os primeiros a identificar que ali estava Jesus, o Messias. Porque eles estudaram, eles leram, eles deviam saber, esse homem cumpre todos os requisitos. Eles deviam ser os primeiros a saber. Mas diz o texto, eles não sabiam. E eles não estavam ali para receber algo. Eles não estavam ali para analisar com um coração aberto, para saber se de fato estavam diante de Deus, o Messias. Mas eles estavam ali para achar erros, para tentar achar erros. E por isso, aqueles doutores da lei não se aproximaram de Jesus. Não foram tocados por ele. Mas esse grupo de amigos foi. Eu quero dar alguns princípios aqui para nós hoje. Primeiro, arrependimento e fé. Como que arrependimento e fé são coisas distintas, mas que são inseparáveis. Aqui, Jesus, diz o texto, quando vê os rapazes descendo o paralítico na maca, diz o texto assim: vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé. A fé, apesar de ser imaterial, dá para ser vista no universo, no espaço, por meio de nossas obras. E aquela perseverança daqueles homens materializou a fé daqueles homens. E diz o texto que, nesse momento, Jesus diz assim: seus pecados estão perdoados. Obviamente, sempre que há pecado perdoado, há confissão de culpa, há corações quebrantados. Então, o que a gente vê aqui é isso. Fé e convicção de pecado. Perdão de pecado, Jesus liberando perdão e Jesus também abençoando por meio da fé daqueles homens. Isso é visto constantemente em vários outros cenários e eventos bíblicos. Pense, por exemplo, no ladrão da cruz. Diz o texto bíblico que o ladrão na cruz diz assim para o outro ladrão: pare de blasfemar, porque nós estamos aqui e merecemos estar. Nós somos maus. Nós merecemos morrer. Confissão de culpa. Arrependimento. Mas aí ele diz assim para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Fé. Fé de que Jesus poderia salvá-lo. Então você percebe aqui convicção de pecado e fé. Lembra também de Pedro? Eu contei para vocês, eu preguei aqui sobre isso esses dias. Pedro, diz o texto bíblico, na grande pescaria, Jesus Cristo fala assim para ele: Pedro, joga a rede ali. Pedro sabia, não havia peixe, mas Pedro diz assim: sobre a tua palavra eu vou lançar. Ele creu. Lembra que quando acontece a pescaria,
Pedro diz assim: retira-te de mim, porque sou pecador. Está vendo? Fé na hora de obedecer e lançar a rede, e convicção de pecado. Está vendo como que isso se repete inúmeras e inúmeras vezes? Lembra também do leproso? Preguei para vocês semana passada? Preguei sobre ele semana passada. Ele se humilha, ele se ajoelha. E aí ele diz: se o Senhor quiser, o Senhor tem poder. Ele tem fé e ele manifesta isso através de sua fala, mas ele também reconhece seus pecados, reconhece sua indignidade, se ajoelha e se humilha. Você nota isso sempre. Sempre. Sempre na caminhada cristã. Há fé e convicção de pecado. Coisas distintas, mas inseparáveis. Confiança plena na grandeza e do poder de Deus. Nenhuma confiança em nós mesmos. Segundo, ter amigos é um milagre. Ter amigos é um milagre. O milagre na vida deste rapaz não começa quando Jesus diz: levanta e anda. O milagre começa quando Deus toca o coração daqueles amigos que estavam dispostos a fazer qualquer coisa, a passar vergonha, a se expor ao ridículo, para ajudar o seu amigo. Pense na cena, gente. Estamos aqui num culto, não há lugar para entrar, está cheio de gente ali na porta. Os amigos se aproximam e eles já poderiam dizer: já deu um baita de um trabalho trazer você, agora a gente fez tudo o que podia, não tem mais jeito. Eles então começam a escalar a casa. E aí, eles têm que inventar, não, o texto não diz, mas é bem provável que eles não imaginariam que a cena que eles iriam encontrar era uma porta fechada. Eles inventam, dão um jeito, pegam um lençol, alguma coisa, e começam a descer o rapaz no meio de todo mundo, no meio do culto, no meio da reunião. Aqueles amigos ali, aquilo ali já era a manifestação da graça e do poder de Deus sobre aquele paralítico. Vivemos num mundo em que as pessoas acham mesmo que elas podem fazer alguma coisa sozinhas. Eu já aconselhei, já ajudei muitas pessoas que tiveram algum tipo de paralisia, algum tipo de deficiência. E muitas vezes, quando pessoas, por conta da velhice também, não conseguem mais fazer coisas mínimas, é muito comum ter que ajudar essas pessoas a não entrarem em depressão profunda. E muitas vezes isso acontece por conta da sensação de incapacidade, de ter que pedir as coisas para os outros. Elas veem isso como algo muito humilhante e ficam profundamente angustiadas com isso. Mas o que eu quero dizer para você, agora, exatamente agora, você não é diferente de um paralítico. Tem um artigo, um cara, esqueci o nome do autor do artigo, ele escreve para combater o socialismo. É um lápis, eu não lembro, alguma coisa assim. Ele conta a história de um lápis. O quanto que para fazer um lápis, a complexidade para fazer um lápis. A multidão de pessoas envolvidas para fazer um lápis. Aí ele começa a narrar. Caminhões, a quantidade de tecnologias, de pessoas envolvidas para produzir um lápis. Eu sei, o objetivo dele era simplesmente defender o livre mercado e mostrar que o socialismo, com o controle social de uma meia dúzia de gente tentando controlar a economia, é impossível. Ele queria mostrar que o livre mercado, essa santa desorganização organizada do livre mercado, era o único caminho para que essa complexidade de interações humanas acontecessem de maneira natural. Perfeito. Mas eu quero usar a história do lápis para mostrar que para fazer um lápis são necessários milhares e milhares de mentes pensando e milhares de pessoas trabalhando com as mais variadas técnicas. Um lápis. Outro artigo, outro homem, fez a mesma ideia, teve a mesma ideia, só que para fazer um lanche. A ideia também era a mesma coisa, defender o livre mercado. Para fazer um lanche, ele tentou fazer por ele mesmo, sozinho. Ele falou, não dava. Era simplesmente impossível.
Simplesmente impossível. Aí ele começa a sua trajetória tentando mostrar, não dava, para eu ter que fazer tudo, o pão, só o pão, o trigo, por mim mesmo, tudo. O pão, o trigo eu vou fazer. E a carne, eu tinha que ter a vaca, eu sozinho. Não dava. Você já é um paralítico. Você não vive sozinho. Você hoje, exatamente hoje, tudo que você faz, tudo que você pode produzir, é porque existe uma miríade de pessoas contribuindo com a sua existência. A cada dia. Quando eu fui morar lá numa chácara, vocês conhecem a história? Eu fui num deserto, o lugar era deserto. Deserto. Fui na segunda de mudança, voltei na quarta. E eu vi que não ia dar para mim, e um dos motivos que era muito deserto. Quando eu voltei, na rua da minha casa, no bairro Pedregulho, eu morava no Pedregulho, vocês sabem o Pedregulho, aquele bairro cheio de gente na rua, a vizinha fofoqueira na rua, aquela coisa linda. E aí, chegando em casa, só de ver as pessoas, a rua iluminada, fulaninho ali, o menino andando de bicicleta, eu nunca nem tinha parado para ver o detalhe daquele menino que ficava ali. Sempre passava reto. Mas simplesmente as pessoas estarem ali, como que eu já me senti melhor. O quanto que a gente precisa das pessoas. O quanto que Deus usa as pessoas para nos salvar. O quanto que Deus usa as pessoas para nos restabelecer. O quanto que Deus usa as pessoas para nos direcionar. Eu estou aqui hoje por conta da minha mãe, por exemplo. Que eu querendo desistir de tudo, minha mãe ligou para mim e falou, não, você vai ficar aí. Outro rapaz em circunstância parecida, ele falou para a mãe, não aguento mais. A mãe dele disse, volta meu bebê. Pronto, não é pastor. E eu estou aqui hoje, 20 anos. Porque alguém um dia falou, para de ser frouxo, rapaz. Fica aí. Uma palavra. Quantas e quantas vezes, em circunstâncias dificílimas, eu dizendo, isso está certo? Será que eu tinha que fazer isso mesmo? Será que eu deveria ter pregado isso? Eu deveria ter falado isso? Está correto? Meu Deus, é tão sério isso que eu estou falando. É tão sério. Nessa semana, por exemplo, uma peleja, essa semana eu tive. E aí, fiz um vídeo. Falei, eu acho que é o certo fazer, eu tenho que fazer. Fiz um vídeo. E aí, várias pessoas me mandando mensagens. Várias e várias, mas uma delas dizendo assim, pastor, eu estava pensando se você não ia fazer esse vídeo. E se ia ficar aí no ar a ideia de que a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo não é suficiente para tratar a alma humana. Mas, graças a Deus, que você fez isso. E Deus te usou para isso. E aí, eu nem sei de que lugar que é, deve estar me ouvindo agora, assistindo. Agora não, né? Amanhã. Nem sei de que cidade é, ou que estado é. E falando justamente disso, que querem vir aqui para a igreja, querem mudar de cidade para participar aqui da igreja com a gente. E aí, falando isso e dizendo, pastor, obrigado. Eu lendo aquilo e me revigorando dos baques da semana. E a palavra me animando. A palavra dessa irmã que eu nunca nem vi. O quanto que uma palavra de alguém pode nos colocar no rumo de novo. Tudo isso é Deus usando as pessoas. Por isso, nunca subestime ninguém. Ninguém. Nunca diga assim, eu não preciso de você. Perdoe. Perdoe todas as pessoas que passaram pelo seu caminho. Perdoe. Eu sei, algumas pessoas, infelizmente, a gente tem que ficar um pouco longe delas. Algumas, infelizmente, não dá. Mas naquelas que querem o perdão, que querem tentar mudar, tentar melhorar, perdoe. Não pense isso, olha, eu não preciso de você, pois pode ser essa pessoa que amanhã, sabe, vai ser usada por Deus para te salvar. Então, já é um número muito grande para termos como inimigos. Se possível,
no que depender de vós, estejais em paz com todos. Com todos. Seja humilde. Saiba, você precisa das pessoas. Eu falo isso para o meu filho, e meu filho principalmente, que é mais velho, mas para todos. Eu falo, olha, se você for um bobalhão com alguém da igreja, você pode estar fechando tantas portas na sua vida. Tantas portas. Pode ser que aquele fulano é o pai da sua futura esposa. Pode ser que aquele outro ali seja alguém que vai lhe dar um emprego, ou então que você vai ser sócio com ele. Você nunca sabe. Quantas pessoas talentosas que foram ficando para trás por serem insuportáveis, e aí elas vão dizendo, eu nunca tive chance, eu nunca tive oportunidade. Será? Mas será que a oportunidade não esteve ali, materializada por meio de uma pessoa, mas porque essa pessoa era arrogante demais, e então ela nunca viu portas abertas mesmo, porque as pessoas fechavam-se para elas? Ter amigos é um milagre. Deus se materializa através de pessoas. As pessoas são a materialização da graça nas nossas vidas. As pessoas são a materialização da graça. O que seria de nós? Como que seria a vida solitariamente? Como que seria? Natal é ou não é uma das melhores épocas do ano? E por quê? Porque comemos bastante, né? Mas as pessoas, o quanto que a vida é boa com as pessoas. Por isso, lute contra a sua arrogância, lute contra a sua inveja, lute, porque há aí no seu coração arrogância e inveja. Há no meu coração arrogância e inveja. Lute contra isso. Humilhe-se, lembre-se que você precisa de outras pessoas. E se você viver assim, você não vai precisar ficar preocupado com depressão. Lá na vida adulta? Lá na velhice? Não, você não vai se preocupar com isso. Semeie hoje coisas boas no coração das pessoas. Faça o máximo que você puder pelas pessoas que estão ao seu lado. Melhore a cada dia como ser humano. Melhore, melhore, melhore para ser melhor para o próximo. E aí então, se um dia você estiver paralítico, pode ter certeza, haverá alguém pronto para te carregar. Você vai colher o que você plantou durante décadas. Deus vai guardar você através de outras pessoas. Ter amigos é um milagre. Terceiro, perseverança. Perseverança. Os amigos chegaram no culto e havia um grande entrave. Estava fechado. Não havia como acessarem o culto. O que eles fizeram? Voltaram e disseram, não dá. Porque é isso que muitas vezes nós fazemos. Nós achamos que se há uma porta fechada, significa que Deus está dizendo, desistam. Nós achamos inúmeras vezes que as dificuldades que são colocadas pelo próprio Deus muitas vezes, as dificuldades que se apresentam, nós achamos que são um sinal de que é para a gente desistir, de que é para a gente parar, voltar para casa choramingando. E muitas vezes é apenas Deus testando você. É apenas Deus vendo até onde você está disposto a ir para encontrar o seu caminho, para ver o milagre de Deus, para desfrutar da bênção de Deus na sua vida. A fé tem um sinônimo: perseverança. Perseverança. Diz o texto que Jesus viu a fé daqueles rapazes por meio da perseverança deles, de não desistirem. Vamos dar algumas aplicações de como que a fé se manifesta por meio da perseverança. Perseverança na oração. Jesus, no Getsêmani, orou 3 vezes. Ele estava angustiado e ele orou 3 vezes.
Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração. Eu tenho falado sobre isso, que a ansiedade não é doença, como muitos têm dito. E que o jeito de lidar com a ansiedade é arrependimento de pecado, porque muitas vezes Deus lá no Antigo Testamento disse isso. Eu vou colocar a ansiedade no seu coração, muitas vezes Deus coloca por conta de nossos pecados, então arrependimento, fé, oração. Eu tenho 20 anos, quase 20 anos como cristão. É claro que eu acredito que isso aqui é verdade. Do que Paulo falou. Não ande ansioso, ore. Porque quando Jesus estava numa tentação de ansiedade, lá no Getsêmani, o que ele fez? Ele orou. E ele orou 3 vezes. Mostrando o quê? Ele estava angustiado até a morte, suando sangue. Ele orou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. É exatamente isso que eu tenho feito na minha vida. As inúmeras vezes em que eu fiquei completamente apavorado, foi isso que eu fiz. Eu orei e orei e orei até Deus me aliviar, até Deus me dar uma direção, até Deus prover alguma coisa. 20 anos. 20 anos. Sabe quantas vezes eu fiz isso? E sabe quantas vezes Jesus me deixou na mão? Nenhuma vez. Nenhuma vez. Todas as vezes. Profundamente angustiado, com medo dos mais variados. E eu clamando, Deus, eu estou apavorado, me ajuda, eu não sei o que fazer, eu não sei que caminho eu vou tomar, e eu estou apavorado. Um dia, orando e gemendo. 2 dias. 2 dias. 3, 4, 5, 6, 7, 10. Aí a provisão de Deus vem. A mais simples de notar isso, eu já contei para vocês, vou contar mais uma vez. Tirei meu filho da escola, estava apavorado, com medo, e eu orando a semana inteira, sem conseguir dormir. Apavorado, com medo, meu Deus, eu não vou dar conta de fazer isso. Meu filho na época tinha 6, 7 anos, eu acho. Eu não vou conseguir, como é que vai ser? Apavorado, apavorado. E eu orando, falando, Senhor, eu estou com medo. Me ajuda, me fortalece, me tira esse medo que eu estou em pânico. Me ajude, faz alguma coisa. Proveja, Senhor, alguma coisa, faz alguma coisa. Aí minha esposa tinha lá um exercício com meu filho em que eu deveria escrever para o meu filho o que ele representava para mim. Aí eu comecei a escrever, filho, pai, te amo, não sei o que lá, te amo. Aí ele leu tudinho e me deu um abraço, começou a chorar. E começou a chorar copiosamente, chorar bastante. A gente ficou abraçado uns 30 minutos, tive que parar de trabalhar. Ali, o medo foi embora. Porque eu falei assim, puxa vida, eu posso não dar, ele pode ficar até burro. Vai que eu não dou conta, mas pelo menos a gente vai estar junto. Eu tenho certeza, o amor vai estar com a gente sempre. Acabou, não tive mais medo. Essa foi a maneira que Deus proveu. Essa foi a maneira, nessa vez. Outras vezes angustiado por, vai ter dinheiro, não vai? Como é que eu vou fazer? Como é que a gente vai pagar isso aqui? Não tem solução. Não tem solução. E eu orando. Senhor, 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 Senhor. E aí Deus, ou envia alguém que fala, pastor, olha, fulano lá vai contribuir. Ou então Deus envia alguém que fala, pastor, isso, e aquela palavra entra como um bálsamo e pronto. O medo vai embora. Mas perseverar. Você já fez isso? Você já fez isso de orar um dia? Estou ansioso, estou com medo. Já fez isso? Um dia. Aí você, eu estou ansioso, não para. Eu não estou conseguindo dormir. Então ore a madrugada inteira. Você já fez isso? Já fez isso de verdade? Faz para você ver. Faz para você ver. Faz o teste. Faz o teste, depois me conta. Me conta se o meu Deus falhou com você. Que se você, no dia da angústia, no dia do problema, da dificuldade, se você orar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, se você não desistir, se você perseverar, se você não olhar para as dificuldades, a porta fechada, e você continuar batendo ali, falar, Deus, me ouve, me ouve. Depois você me diz, se Deus não abriu a porta. Depois vocês me digam, se Deus não ouviu. Porque não é isso também que Jesus um dia disse, sobre o dever de orar sempre e não esmurecer? Ele falou sobre o dever de clamar de dia e de noite. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam de dia e de noite? Portanto, se existe um princípio de oração é persevere. Persevere. Mas agora eu estou orando e parece que ficou pior. Fechou tudo.
Ore, continue perseverando. Persevere. Daqui a pouco Deus vai mostrar para você uma saída ali em cima. Persevere. Perseverança. Sinônimo de fé é perseverança. Quarto, não há nada que convença um coração endurecido. Quem é que diz que pode perdoar pecado? Os fariseus ficaram em choque. Por quê? Só Deus pode perdoar pecados. Para eles, o que Jesus estava fazendo era uma blasfêmia. Blasfêmia. Jesus então diz assim: eu vou dar a vocês um sinal de que eu posso perdoar pecados. E aí Jesus cura o paralítico. Mas nem assim aqueles fariseus e aqueles doutores da lei se arrependeram de seus pecados. Nem assim. Nem assim. Eles crucificaram Cristo Jesus. Aqueles homens não estavam ali em busca de verdade, em busca de solução para suas vidas. Eles estavam ali para tentar achar um erro. É exatamente isso que acontece todo domingo em inúmeras igrejas deste país. A pessoa vai para o culto e ela já está preparada. Ela não está ali com o coração aberto, mas esperta para não ser enganada. Ela não está ali assim, ó, olha, eu quero ouvir a verdade, mas também não quero ser enganada. Quero analisar o que vai ser dito. Não, ela não está assim. Ela está ali assim, ó, eu vou achar um erro, eu preciso achar. Eu preciso achar um defeito. Eu preciso. O William estava me contando hoje uma vez aqui na nossa igreja, quer dizer, lá na outra igreja. A gente estava cantando uma música. Qual que era a música, William? Acho que é da Consagração, né? Consagração. Ah, é. É ao Rei dos Reis consagro, da Aline Barros. Música linda, né, gente? Bíblica, né? Totalmente bíblica. Aí qual que é a parte mesmo, William, que o rapaz ficou bravo? Aí tem aquele trecho da música assim, ó. Pois por tuas mãos foram criadas terra, céu e mar. Aí ele falou assim, essa música aí está errada. Por quê? É porque está dizendo aí que foi criado pela mão de Deus, mas não foi criado pela mão de Deus. Foi criado pela palavra de Deus. Você acredita nisso? Eu falei, moço, Deus nem mão tem, porque ele é espírito. É só uma linguagem poética. Né? E o salmista usa essa linguagem, é o salmista que usa. Obra das tuas mãos. Eu estou te falando, é sério, o cara falou isso. O cara falou isso. Ele ficava o tempo inteiro tentando arranjar uma falha. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E, obviamente, mesmo que você não faça isso, você não tem um espírito excessivamente crítico, como era dos fariseus, sem procurar muito, você vai achar, porque somos falhos. Somos falhos. Agora, esses homens aqui, eles eram pessoas de coração endurecido. Nada os convencia, nada os tocava, nunca era o bastante. Podia paralítico andar, nada era o suficiente para eles. Você muitas vezes pode se tornar assim. Por conta do seu pecado. Você quer uma justificativa para o seu pecado, você quer uma justificativa para ficar longe dos caminhos do Senhor, aí você fica, porque também eu fui naquela igreja lá, e aí o pastor, ele era pilantra. Mas você também não foi médico pilantra? Não foi? E você não desistiu da medicina. Você apenas procurou um outro médico decente. Hoje a irmã aqui da igreja falou que levou a filhinha dela para o médico. Sabe o que o médico fez? Não fez um exame, falou que ela não tinha nada e deu antibiótico. Como que me dá um negócio desse, uma droga pesada dessa? E fala, ele não tem nada, seu bebê não tem nada, mas vai tomar essa droga pesada aqui. Nem olha na criança, nem exame faz. São uns canalhas. É isso que eles são. Tem um monte de médicos que são pilantras. Você chega lá, eles estão fazendo o quê? Estão dormindo. Por quê? Porque eles querem ganhar mais dinheiro, faz um monte de plantão, então eles estão dormindo. Você sabe disso, o que você faz? Você desiste desses pilantras, mas você sai em busca de um honesto. Mas aí, em relação à igreja, os caras vão e desistem e falam, não existe mais ninguém que presta. Corações endurecidos fazem isso. Homens de coração endurecido. Quem aqui não teve contato com um pastor pilantra? Quem aqui não teve? E quem aqui nessa igreja,
Quem já não teve problema, dificuldade com alguém? Que já não foi, alguém agiu de maneira incorreta com você? Quem é? É só pergunta retórica, não precisa responder. Fica quieto. É óbvio, nós estamos em obras. Nós estamos em obras, nós somos pecadores. Mas os corações endurecidos, nada, para eles nada é o suficiente. Quinto e último princípio. Jesus perdoa pecado e Jesus cura também. Os líderes religiosos daquele dia não acreditavam que Jesus podia perdoar pecados. Muitos líderes de hoje não acreditam que Jesus pode curar paralítico. Não há nada mais poderoso do que Jesus perdoar pecado. Quando ele criou o mundo, ele apenas disse, haja luz. Mas para perdoar pecado, ele teve que se fazer gente, viver de maneira incorruptível, ser humilhado, ser trucidado na cruz, ao terceiro dia ressuscitar. Deu muito menos trabalho criar o mundo do que salvar o mundo. Perdoar pecado é um milagre? É o maior de todos, com certeza. Mas pelo amor de Deus, se Jesus tem poder para perdoar o seu pecado, você não pode crer que Ele pode suprir as suas necessidades? Porque nós fomos chamados a andar pela fé. O justo viverá pela fé. Nós fomos chamados a crer na provisão de Deus sobrenatural, a provisão sobrenatural de Deus. Todos os dias. Todos os dias. Não é questão, sabe, de certos ramos evangélicos ou não. É a palavra de Deus. É todo dia você sair de casa e crer no maná, que o maná vai cair. É todo dia você foi chamado a crer em Deus, apesar de suas limitações, apesar de seus defeitos, de suas fraquezas. Nós fomos chamados a andar no sobrenatural. Isso não é vida de crente louco ou não. Esse é o padrão. Esse é o padrão da vida cristã. É olhar uma porta fechada e crer que Deus pode abri-la. É olhar para a nossa casa e falar, Deus, eu não sei como é que eu crio esses filhos, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que Deus vai me capacitar. Isso é fé. É olhar para o amanhã e não ficar com medo, e não ficar dizendo, mas e quando meu pai partir? E amanhã, será que o meu filho vai ter isso, aquilo outro? É não fazer isso. Sabe por quê? É levantar todo dia e dizer, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas se ainda que a figueira não floresça, ainda que eu perca os meus pais amanhã, eu não sei. Mas Deus vai me dar força. Não importa a dificuldade que eu enfrente, Deus vai estar comigo. A mão dele vai ser comigo. É assim que você foi chamado a viver. Pela fé, todo dia. Todo dia. Não é que nós olhamos para nós e falamos, nós somos o cara, nós somos demais. Não é isso. De forma alguma. Nós andamos de cabeça erguida. Porque cremos no poder de Deus apesar de nossas fraquezas, apesar de nossas debilidades. Nós olhamos e dizemos, eu vou lutar e eu vou vencer a ansiedade, por quê? Porque Deus é comigo. Amanhã, Deus vai prover. Em relação aos meus filhos, Ele vai abrir o caminho. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei, Deus vai estar comigo lá. Ele vai prover o que eu preciso para cumprir a vontade dEle, Ele vai prover. Você foi chamado a andar assim, pela fé, crendo todos os dias. Inúmeras vezes, na minha vida, eu me vi em circunstâncias que eu dizia, não dá para mim. Os meus inimigos são maiores. Não dá. Mas eu ficava me lembrando das inúmeras passagens bíblicas em que Israel era desse tamanho, seus inimigos eram maiores, e eles mesmo assim iam para a batalha. Eles iam, como Davi, não com espada nem com canhão, mas em o nome do Senhor dos Exércitos. O que ele quer dizer é, não com base na minha força, mas é com base na força de Deus. E eles iam, e com coragem, eles iam e venciam.
O Senhor é a minha luz, diz o salmista no Salmo 27. De quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza, a quem temerei? Quando os meus inimigos se levantam contra mim, eles é que caem. Creia. Creia. Confie em Deus. Em relação aos seus filhos, confie em Deus. Em relação às suas lutas contra os seus pecados, confie em Deus. Em relação às suas lutas contra a ansiedade, contra a tristeza, contra qualquer coisa, confie em Deus. O Deus que pode perdoar pecado, não pode fazer paralítico andar. O Deus que perdoou os seus pecados, não pode suprir as suas necessidades. O Deus que perdoou os seus pecados, não pode te capacitar a educar o seu filho. O Deus que te lavou de toda a sua imundícia, não pode te dar força no dia do luto, te manter de pé no dia da pressão, te fazer forte no dia da angústia. Eu creio. E você? Você crê? Vamos ficar de pé?